Boa noite. Meu nome é Neuza Oliveira, eu coordeno o Instituto de Turismo e Entretenimento, que hoje, junto com a Associação Brasileira de Gestão Cultural, coordenado pela professora Kátia de Marco, recebe a secretária da Economia Criativa, Cláudia Leitão. O tema da palestra, o conceito de economia criativa, está na base da proposta do Instituto de Turismo e Entretenimento, de desenvolver novos conhecimentos de modelos de negócios no setor de turismo, a partir das expressões culturais locais e das novas tecnologias. Eu agradeço a presença da secretária e também ao professor Mário Pragmácio, que idealizou o encontro. Boa noite. Sem maiores demoras, vou apresentar aqui a professora Cláudia Leitão, que é formada em Direito e Música, tem mestrado em Sociologia do Direito pela USP, doutorado em Sociologia e Antropologia pela Sorbonne, e é atualmente a secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura. Então, professora Cláudia Leitão, por gentileza. Bom, boa noite. Boa noite a todos. Que coisa boa estar aqui, né? Eu sou uma professora, é isso que realmente eu sou. E às vezes eu sinto muita falta da sala de aula nessa tarefa da gestão pública. Com Kátia já em outros encontros hoje na Fundação Getúlio Vargas. Não sei se vocês estão sabendo, mas a Secretaria da Economia Criativa lançou agora 2 editais. De uma certa forma, inaugura alguns programas no Ministério da Cultura que não existiam nele. E aí vem a pergunta provocadora aqui do Mário, dizendo assim, mas afinal é mesmo essa história de cultura ser eixo de desenvolvimento? Me fizeram a seguinte provocação essa semana, mas, Cláudia, você acha que o Ministério da Cultura tem que lançar edital de incubadora? Isso não é coisa do Ministério da Ciência e Tecnologia? Eu acho que essas são as perguntas interessantes que a gente precisa desmistificar. Há uma série de mitos que envolvem a cultura. Mitos muito fortes, porque foram construídos numa lógica e no imaginário do século XX, onde a lógica da cultura é a lógica das belas artes, não é? E essas belas artes, a cultura erudita, a cultura acadêmica, a gente sempre disse isso, fulano tem cultura, cicrano não tem, não é? Eu tenho umas certas preocupações, às vezes, com essas divisões entre corpo e alma, sagrado e profano, natureza e cultura. Essa foi a forma como a gente foi educado a pensar. É a forma aristotélica de pensar, que é tão moderna, não é? A gente divide o mundo para entendê-lo e a gente cria uma dialética, não é? De oposição entre coisas. O pensamento dialético, ele tem o terceiro sempre excludente, não é? E nós estamos dizendo que talvez essa lógica tenha que mudar e que a gente deva mudar a nossa forma de pensar. Eu espero mesmo que vocês que estão aqui na faculdade possam exercitar um pensamento mais complexo sobre essas questões relativas, não é, ao pensamento e à produção do conhecimento, para que a gente possa até pensar, não é, as novas ocupações, o novo trabalho. A palavra novo está em tudo. A Secretaria da Economia Criativa, ela nasce sob a égide, sob o pensamento frondoso de Celso Furtado. Nós fizemos questão, desde o início, quando eu fui convidada para criar a secretaria e sair do Ceará para isso, eu estou falando de janeiro de 2011, a ministra Ana de Holanda me convidou e eu aceitei o desafio intelectual, político, de criar uma nova secretaria para o Ministério. Ora, eu sou uma professora de um programa de pós-graduação da Universidade Estadual do Ceará. Eu pertenço ao departamento, à área de Ciências Sociais Aplicadas, do departamento de Administração, e sou professora de um mestrado de Políticas Públicas e Sociedade. Tenho um grupo de pesquisas do CNPq, onde eu trabalho com economia da cultura e desenvolvimento. Enfim, eu venho estudando essa questão das relações entre cultura e desenvolvimento há algum tempo. A minha carreira é universitária, é acadêmica, mas eu vivi uma experiência de gestão pública que, de uma certa forma, foi muito importante para mim. Entre 2003 e 2006, eu fui convidada para ser secretária de Cultura do meu estado, do Ceará. E foi essas coisas que a vida, que às vezes nos permite viver, não é? 2003 era um ano muito interessante para o Brasil. Era a chegada de um novo ministro da Cultura no Brasil, chamado Gilberto Gil. Isso é um pequeno, imenso detalhe, não é? No governo Lula. O Gil sempre foi maior do que o Ministério. E ele acabou dando para o Ministério um lugar que o Ministério nunca teve. Talvez tenha tido muito rapidamente, mas a passagem do Celso Furtado no Ministério da Cultura foi de 2 anos. Não é?
Muita gente não sabe que Celso Furtado foi ministro da Cultura do Brasil. Uma economia criativa que seja consistente, ela se alimenta da diversidade e ela retroalimenta a diversidade. Nós compreendemos que, como a economia do simbólico não está só no Ministério da Cultura, nós estamos nos relacionando com todos esses ministérios que estão aí. Imaginem a trabalheira, né? E isso aqui é pouquinho. No outro dia chegou lá o Ministério da Pesca. Eu falei, pelo amor de Deus, a pesca não. Eu tenho que né? Mas, na verdade, eles têm razão. Eles estão com um festival de gastronomia, porque eles querem trabalhar o aumento do consumo do peixe. E isso tem a ver com toda uma cultura que envolve desde o artesanato, onde o peixe é feito, o que seria da muqueca capixaba, sem as paneleiras. Bom, tem toda uma discussão aí sobre a questão do fomento. Nós estamos trabalhando aí realmente com a FINEP, tentando avançar numa discussão sobre a economia criativa com a FINEP, que é um banco fundamental, mas que só pensa na tecnologia no sentido mais hardcore, né? A gente vai ter que avançar para que eles entendam esses setores culturais. Eles ainda não acreditam nisso. As questões relativas a microcrédito, o BNDES, o Banco do Nordeste, o BASA, enfim, é toda uma tarefa aí que nós vamos ter que enfrentar. Então, os criativos eu acho que é um grande carro-chefe da Secretaria, os observatórios é o grande carro-chefe da pesquisa, né? E a ação com as empresas, especialmente a partir da incubação e das questões de fomento. Foi um prazer enorme, queridos. Um beijo enorme.